Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, uma vez que já oramos pedindo a iluminação do Espírito Santo para abrir nossa mente, entendimento sobre as verdades gloriosas do Evangelho. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 1, verso 21 a 28. Será o texto da nossa exposição hoje. Marcos, capítulo 1, verso 21 ao verso 28. Tudo bem aí, Áquila? Áquila já abriu, já só está esperando, né? Já certinho. Olha, assim diz a palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: "Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com autoridade. Ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem." Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Quando foi a última vez em que a palavra pregada te deixou assustado, assombrado, estarrecido? Quando foi que o seu coração, pela última vez, foi tomado de assalto, de assombro, porque, enfim, você foi exposto à pregação do Evangelho? Nós temos aqui pessoas assombradas com o Evangelho, que é o próprio Cristo Jesus. Veja, nós temos caminhado por este Evangelho nos últimos domingos e temos aprendido acerca da verdade sobre Cristo. O foco principal deste Evangelho é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Filho de Deus. É certo que Cristo é o assunto principal de toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, o assunto é único. É a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a Escritura fala sobre ele. No entanto, Marcos ele tem um foco aqui. Marcos quer falar do Filho de Deus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós vimos na primeira exposição, se não estou enganado, com o Vitinho, capítulo 1, verso 1, onde se diz que princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nessas poucas palavras nós encontramos toda a verdade do Evangelho, toda a verdade acerca da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a verdade daquele que é o amado da nossa alma, Jesus Cristo. Apenas a exposição dessa verdade, nós conseguimos falar de tudo aquilo que é o Evangelho em nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a verdade está contida neste verso e apontando para Jesus Cristo, apontando para o Filho de Deus, Deus tal como o Pai. Cristo é Deus bendito e soberano. E Marcos apresenta Cristo como aquele que reina, como aquele que vem para estabelecer este reino, para inaugurar este reino. Nós vimos que este Cristo foi anunciado também por um homem chamado João Batista. João fala a respeito daquele que estava por vir após ele, aquele que era maior do que ele, aquele que veio antes dele, na fundação de todas as coisas, na fundação do mundo. Cristo já estava e já reinava. Ele sai
na frente, João Batista sai na frente de Cristo agora como embaixador, como um arauto, abrindo os caminhos e convocando os homens e mulheres ao arrependimento, a se dobrarem diante daquele que é muito, infinitamente maior que o próprio João Batista. Aquele que estava por vir, que foi anunciado por João Batista, veio. Ele veio e foi submetido ao batismo, à água. Ele é ungido para iniciar o seu ministério como profeta, como um sacerdote, sabe? Como o grande rei, o rei digno de ser exaltado. Ele é ungido para ser o mediador perfeito de todos aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que o Pai mesmo escolheu antes do envio do rei, antes mesmo lá na eternidade. E logo após ter sido ungido, ele inicia o ministério dele. Depois de ter recebido as palavras do Senhor dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, imediatamente ele passa a ouvir a voz de Satanás, que questiona se ele era verdadeiramente o Filho de Deus, se ele era verdadeiramente o Rei ungido. Ele é agora posto em teste. Agora o Senhor, Rei soberano sobre todas as coisas, Jesus Cristo, vai ser provado. Ele vai experimentar a grande tentação, uma tentação real. Mas Cristo, diferente de mim, diferente de você, de nós aqui, diferente de nós, que cedemos muitas vezes a tentações, Cristo vence Satanás. Ele é rei, não podemos nos esquecer disso. Ele vence utilizando argumentos fundamentados na própria palavra do Senhor. Ele se vale da Escritura Sagrada para combater as palavras enganosas, as palavras maliciosas, as sugestões de Satanás. Cristo combate tudo isso com a palavra. Cristo vence, o rei vence e Satanás se retira. Você deve estar lembrado dessa exposição. E então Cristo começa a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer: anunciar o Evangelho, para falar acerca dele mesmo. Cristo, anunciando agora o Evangelho, prega e chama os homens ao arrependimento e à fé. Por onde caminhava era assim, Cristo pregando o Evangelho. E nós vimos que enquanto ele caminhava junto ao mar da Galileia, com um propósito, não de modo aleatório, não somente ali para pregar, mas também para encontrar aqueles que ele chamaria para junto dele, para que pudessem caminhar como verdadeiras testemunhas deles. Ele chama os apóstolos como ministros. Ele chama homens que foram homens simples, pescadores e pecadores, como o próprio Pedro. Ele chama esses homens para que sejam agora pescadores de outros homens, pescadores de almas. Pescavam peixes e agora eles passam a exercer um ofício infinitamente maior, infinitamente mais glorioso: anunciar a Cristo para a salvação daqueles que estão mergulhados em pecado, na incredulidade, entregues à iniquidade. Cristo chama e estes homens atendem a esse chamado. Eles seguem o Senhor Jesus Cristo, o Rei. Não se esqueça disso. Estes homens, eles vão largar tudo aquilo que eles tinham e agora passa a dedicar-se à obra de Jesus Cristo. Então, este Cristo se depara agora com um contexto diferente. Em Marcos capítulo 1, no verso 1, temos agora um outro cenário, um outro contexto. Veja, depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar aonde? Na sinagoga. Depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Irmãos, nessa porção nós veremos o Senhor revelando mais ainda da sua autoridade, mais ainda da autoridade deste reino de Deus que está sendo estabelecido.
ainda que não plenamente, mas que já revela que Ele, Cristo, reina e que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Não somente por meio da sua pregação, mas também pelo fato dele ordenar aos demônios que saiam dos homens. Isso vai revelar que o reino chegou, que o reino está entre nós. Então o texto diz, entrar em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Cristo se dirige até Cafarnaum. Ele vai passar a morar lá. Mateus, capítulo 4, verso 13, vai confirmar isso. Cristo, como de costume, vai até uma sinagoga e vai no sábado. O sábado era o dia observado pelo povo de Deus. O dia em que eles se reuniam para cultuar, para celebrar aquele que é o Rei do universo, o Rei de toda a terra. E Cristo, como um judeu zeloso, como um homem piedoso, ele frequentava a sinagoga nos sábados. Era costume dele frequentar as sinagogas, como nós podemos ver ele fazendo isso desde novo, desde pequeno. Ele está lá. Ele está no meio dos homens na sinagoga. Lucas, capítulo 4, verso 15 e 16, revela o costume dele ir às sinagogas, dizendo que ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, indo para Nazaré, onde fora criado. Entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era costume do nosso Rei Jesus Cristo estar nesse local. E o que é isso, Vitor? O que era a sinagoga? A sinagoga era um pequeno espaço, um espaço retangular, e nesse espaço retangular havia um púlpito e havia também uma estante onde eram guardados os rolos das Escrituras. Estes eram abertos para que aquele que era chamado para ler o texto pudesse fazê-lo diante de um auditório. Alguém era ali designado para pegar o rolo e entregar àquele que estava ali pronto para lê-lo, para fazer aquelas palavras ouvidas, conhecidas. E nessas regiões eles faziam orações. Nessas regiões, nesse lugar, eles cantavam os salmos, eles liam a lei, eles faziam exposição do texto sagrado. Conforme estamos fazendo aqui, eles pregavam aquilo que continha no rolo. Um rabino era especialmente designado para expor as verdades, colocando o texto diante dos ouvintes atentos àquilo que estava sendo pregado, anunciado. A sinagoga tinha também uma característica especial. Ela era sempre virada em direção a Jerusalém e costumava ser construída nos lugares mais altos, sempre que possível, numa situação de destaque, bem vista, para que ninguém erre o caminho, para que ninguém se perca. Um lugar alto, porém acessível. E Cristo, meus irmãos, Cristo está lá. Cristo está lá no meio, como o observador dessas coisas, alguém muito zeloso. E nesta ocasião aqui do texto, no texto em tela, Cristo estava na sinagoga não com o propósito de ouvir, mas com o propósito de ensinar, de fazer com que aquelas palavras lidas penetrem no coração, na mente, na alma dos seus ouvintes. Ele está presente ali para pregar, anunciar o Evangelho. E aquilo que ele estava para anunciar, aquilo que ele estava para ensinar ali, era grandioso demais para ser desprezado. Para terem os ouvidos quietos, tampados, surdos. Aquilo que foi dito por Cristo, aquelas palavras, aquela pregação, jamais poderia passar por desapercebido. E o verso 22, então, diz para nós que maravilharam-se da sua doutrina. Por quê? Porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, aqueles que
estavam reunidos ali na sinagoga, ficaram verdadeiramente assombrados com a pregação. Ficaram maravilhados com aquilo que foi pregado, aquilo que foi anunciado. Ficaram extasiados, pelo menos por dois aspectos aqui. Primeiro, eles ficaram maravilhados com o método de ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era muito diferente do ensino praticado pelos escribas daquele período. Cristo falava ali a verdade. Cristo falava somente a verdade. Argumentos aqui evasivos e corrompidos marcavam os sermões de muitos escribas, o que difere da forma como Cristo expõe as Escrituras. Mateus capítulo 5, o verso 21 em diante, depois consulte esse texto em casa, vai apontar, vai revelar o fato de que os sermões dos escribas eram grandemente corrompidos, manipulados. Era algo estranho. Mas Cristo não. Cristo fala a verdade. A verdade de Deus encarnada, expondo a verdade de quem ele de fato era. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo também apresentava aqui assuntos de grande relevância, assuntos de vida, assuntos de morte, assuntos sobre a eternidade. Eles, porém, frequentemente perdiam tempo pregando trivialidades. O sermão de Cristo, a voz de Cristo, a pregação de Cristo era diferente. Havia também aqui um sistema na pregação de Cristo coerente. Já os escribas, por sua parte, muitas vezes divagavam sem parar com viagens estranhas. Cristo não. Ele tinha um método, ele falava a verdade com muita clareza, diferente dos escribas. Cristo despertava também a curiosidade ao fazer grande uso de ilustrações com propósito verdadeiro, utilizando-se das coisas comuns da vida para expressar realidades espirituais profundas com aplicações aos seus ouvintes. Ele trazia instruções aos que o ouviam. Já a pregação dos escribas eram pregações secas, como o pó, como a poeira do deserto. Essa era a pregação dos escribas. Cristo falava como quem ama a verdade do Evangelho, como quem ama o seu próprio Pai, como quem ama as pessoas, como quem está interessado na salvação, em alcançar o coração, a alma dos seus ouvintes, apontando para o Pai, apontando para o seu amor. A falta de amor dos escribas ficava clara em passagens como as de Marcos, por exemplo, capítulo 12, no verso 40, os quais devoravam as casas das viúvas e para se justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízos muito mais severos. Uma mensagem fria, gélida, distante do Senhor. E finalmente, irmãos, aqui o ponto mais importante, claramente indicado aqui, Cristo falava com autoridade. Sua mensagem vinha direto do coração, vinha direto da mente do Pai. Vinha também de dentro do seu ser, vinha de dentro das Escrituras. Os escribas usavam fontes falíveis, sempre citando outros escribas, sempre tentando tirar água de cisternas rotas, mas Jesus tira de si mesmo, pois ele era fonte de água viva. Esse é Cristo. Este é o sermão que deixa aqueles ouvintes extasiados. Há um contraste, queridos, imenso entre o método de Cristo e o método estranho daqueles que ensinavam ali. Mas não somente havia distinção no método, havia também uma distinção substancial no conteúdo
da verdade anunciada. O conteúdo da sã doutrina de Cristo era distinto do conteúdo pregado pelos escribas. E eles ficam admirados, eles ficam assombrados, eles ficam ali, sentados, admirados. Eles estão fora de si, uma vez que aquilo, aos ouvidos deles, era novo, era algo diferente, diferente daquilo que frequentemente eles escutavam, eles ficam extasiados. Irmãos, Cristo está ali. Cristo está de frente deles. Cristo está ali pregando, expondo diante daqueles homens a verdade que vem de Deus. Cristo está ali expondo o Evangelho de Deus. Cristo está ali se expondo para aqueles homens. Cristo estava ensinando aquilo que é dito no versículo 14, no verso 15 do Evangelho de Marcos. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este é o tom, esta é a pregação. Cristo estava ensinando o Evangelho glorioso que ele recebe do Pai. E qual é o conteúdo deste Evangelho? Qual é o conteúdo dessa pregação? Qual é, dona Sônia? Ele é o próprio conteúdo. Cristo é o conteúdo. Cristo é o Evangelho de Deus. Ele anunciava a si mesmo diante de todos, algo que aqueles homens jamais haviam visto. Então, como não ficar maravilhado? Como não ficar assombrado diante da fala do Senhor? Diante da pregação do Evangelho de Cristo? Além de anunciar Cristo como objeto da fé, ele também convoca os homens ao arrependimento. Ele chama os homens à fé, tendo Cristo ele mesmo como alvo. Cristo deve ser, irmãos, o objeto da fé de todos os que são chamados ao arrependimento. Cristo chama você à fé. Cristo chama você a sair da incredulidade. Cristo chama você a sair das sombras das dúvidas, para sair do medo, para aquele que é a razão da nossa existência, da nossa fé. Cristo Jesus, ele anuncia a si mesmo. Irmãos, e aqueles que hoje estão empenhados na pregação do Evangelho, o que eles devem fazer? Eles devem expor o Evangelho. Ele deve expor Jesus Cristo, pois somente a verdade do Evangelho pode causar verdadeiras impressões na alma e no coração dos ouvintes. Não há nada neste mundo que possa ser tão maravilhoso quanto o Evangelho do Senhor. Nada deveria causar a nós mais admiração, marcar mais profundamente o nosso coração e alma do que este Evangelho, Cristo anunciado. Nada deveria fazer o nosso coração pulsar mais do que Cristo. Os homens chamados ao ministério devem anunciar Cristo sem rodeios, sem folheios, sem acréscimos, sabe? Sem subtração. Esta verdade é gloriosa para a gente furtá-la. Não podemos desviar os olhos, não podemos desviar os ouvidos das pessoas daquilo que é Cristo. O Senhor, o Rei. Lembra? Nós temos um Rei, é Cristo. Alguns se ocupam não em falar a verdade, mas em cobri-la, pensando que assim demonstram amor, mas isso é loucura, isso é maldade, isso é impiedade. O Senhor jamais se agradou disso. Aqueles que foram chamados para o ministério devem anunciar, irmãos, todo o conselho de Deus, toda a sua verdade, assim como Cristo está aqui empenhado em fazer, não deixando nada para trás. Todo o conselho de Deus deve ser descortinado para o povo dele. Nós devemos seguir os passos daquele que é o nosso padrão, Jesus Cristo.
aquele que tem aqui oferecido o evangelho puro e simples, aquele que tem convidado, chamado pecadores à fé nele. Não há, irmãos, autoridade inerente em nós. A autoridade está na palavra, que é o próprio Cristo. E quando nós anunciamos a verdade, nossa autoridade é uma autoridade derivada, é uma autoridade relativa, é uma autoridade que vem da palavra. E quando a palavra é proclamada, há deveres. Há deveres para quem anuncia e há deveres, como foi orado aqui, para aqueles também que ouvem, escuta essa mensagem. Essas pessoas aqui ficaram admiradas com aquilo que está sendo pregado. E nós, você, será que tem ficado assim, admirado com as verdades de Deus? Será que o seu coração tem sido aquecido quando ouve a pregação do Evangelho? Será que você se maravilha ao escutar a exposição da palavra de Deus, por mais que nos confronte em nossos pecados? Será que estamos ficando assombrados, extasiados com esta que é a palavra do próprio Cristo? Qual é a reação quando a palavra do Senhor é exposta diante dos seus olhos? Você se sente desconfortável. Você se sente contando o tempo para acabar, apressado para sair, distraindo-se com pensamentos sobre o que será o amanhã, como foi orado hoje aqui. Talvez o seu rosto expresse uma atenção, mas o seu coração está distante, muito longe das palavras pregadas. Essas pessoas aqui ficaram admiradas. Melhor dizendo, elas ficaram assombradas. E nós também deveríamos ficar assombrados com a verdade do Evangelho. O nosso coração deveria, Vitinho, ser aquecido como os discípulos a caminho de Emaús. Ardia em nós a palavra. Quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade, meus queridos irmãos, é o próprio Deus falando conosco, é o próprio Deus pregando. Quando a palavra é pregada segundo a verdade, é o próprio Senhor quem se dirige a nós. Por isso nós devemos dar ouvido e ouvir com atenção, com toda a atenção, com intencionalidade, para guardar aquilo que está sendo anunciado. Não se trata do pregador aqui. Não se trata de ser o presbítero Vinícius, de ser o Vitor, de ser o pastor Ricardo pregando, ou qualquer outro. Se trata, irmãos, da fidelidade do texto. Quando a palavra é fielmente exposta, quando o texto é fielmente pregado, quem fala deste púlpito é Deus. E como que a gente pode ficar disperso? Como que a gente pode ficar desatento à voz do Senhor? Como isso é estranho, sobretudo aqueles que se dizem filhos de Deus. É estranho aquele que abre a boca para dizer que ama o Senhor e não demonstra isso de forma como ouve a pregação do Evangelho, a palavra pregada. Exige-se aqui que nós acatemos com diligência aquilo que está sendo exposto com a pregação, com a oração. Aqueles que amam, queridos, verdadeiramente o Evangelho de Cristo, eles farão de tudo para se preparar para ouvir a pregação da palavra. Eles vão procurar aquecer o coração com as verdades do Evangelho. Eles estarão orando fervorosamente, não só por si, para que Deus abra os ouvidos, mas também por aquele que vai pregar, aquele que vai expor a verdade do Evangelho. Eles querem que a pregação do Evangelho seja, de fato, fiel, que aqueça o nosso coração e alma, se possível que nos incomode em nossos pecados. Nós queremos que o pregador pregue com o poder de Deus, com ousadia de Deus, com intrepidez, sem temer homem algum. Esse é o desejo daqueles que amam o Senhor.
daqueles que aguardam ansiosamente por ouvir o seu pronunciamento, ouvir a sua voz. E é isso, irmãos, que aquele que ama o Evangelho faz. As consequências disso são maravilhosas se nós absorvermos aquilo que está sendo exposto. Ele não se prepara apenas com os ouvidos, mas ele será, aquele que ama o Senhor, será aquele tipo de pessoa que se senta no banco com as Escrituras abertas, atentando para as verdades da palavra, como os irmãos de Bereia, que ouviram as verdades anunciadas por Paulo e foram lá conferir uma a uma. Se o pregador foge, Vinícius, se o pregador vacila, se o pregador é descuidado naquilo que está expondo, o ouvinte fiel, ele observa, ele percebe isso, porque sua mente e seu coração está aquecido pelas verdades do Evangelho. Contudo, não basta comparar o que é dito com as Escrituras. É necessário também receber a verdade de modo adequado. Receber a verdade com fé, receber a verdade crendo que aquilo que é anunciado vem do Senhor, crendo que aquilo que está sendo pregado é a boca do próprio Deus falando a nós. E é isso que se exige de você, meu querido e amado irmão. É isso que é requerido de ti. É isso que você deve estar fazendo neste momento, enquanto a palavra do Senhor está sendo pregada. Ouça com atenção. Receba esta palavra como boca de Deus. Além disso, para que a palavra não seja rapidamente esquecida, para que a palavra não se perca da nossa mente, não se perca do nosso coração, da nossa alma, para que produzam frutos devido no nosso procedimento. Essa palavra expostamente, ela deve ser guardada como uma verdade que desce para o nosso coração e para a nossa alma, redundando em nós, inevitavelmente, numa vida prática. Nós devemos nos maravilhar com estas verdades da palavra do Senhor, sendo anunciadas, assim como aqueles que ao ouvirem a Cristo ficaram admirados. Eles guardam esta palavra. Eles internalizam esta palavra. A primeira coisa a se fazer depois de ser exposto à palavra é conversar sobre ela, é pensar sobre ela, é fazer com que ela desça para o nosso coração, para a nossa alma, a fim de convertê-la em práticas no Evangelho. Só que o Evangelho, ele continua aqui, e o verso 23 de Marcos diz o seguinte: não tardou, dentro de todo esse contexto de pregação, de exposição da palavra, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Veja, nós devemos lembrar, meus irmãos, que Marcos está escrevendo para cristãos em Roma. Não eram judeus, eram romanos. E isso explica o envolvimento deles com práticas religiosas estranhas, impróprias aos que pertencem ao povo de Deus. Marcos escreveu seu evangelho para que esses cristãos conhecessem quem é o rei e o seu reinado, Cristo e o seu evangelho. E enquanto Jesus prega, enquanto Jesus expunha as verdades diante daquelas pessoas, algo estranho acontece aqui. Um homem possuído por um espírito imundo se levantou. Lucas, numa passagem paralela, descreve esse possuído por um espírito de demônio imundo. Um espírito de demônio imundo. Esse espírito brada no meio da sinagoga. Faz isso incomodado com a presença de Cristo ali. Ele estava ali para afrontar o próprio Cristo, para bagunçar o cenário, para desvirtuar a atenção dos ouvintes. E aqui ele faz uma pergunta cheia de insatisfação.
Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus, diz o verso 24. Quando ele diz Jesus Nazareno, refere-se à origem terrena do Senhor Jesus Cristo. Jesus que veio de Nazaré. Não é um título aqui messiânico, mas é uma referência à sua humanidade. Já na pergunta, vieste para nos destruir, a procedência aqui considerada é a celestial. O demônio reconhece que Cristo não é apenas um homem comum, mas é o Deus homem, 100% homem, 100% Deus, ali de pé na sinagoga, pregando o evangelho. Alguém que veio das regiões celestiais. Cristo que se humilhou, sobretudo, meu irmão, na cruz, é o mesmo que venceu Satanás, que venceu os seus inimigos. Ele veio para destruir o reino parasita de Satanás. Ele veio para estabelecer o reino de Deus. E ele expulsa o domínio do maligno e afirma o seu próprio reinado. Sabe uma coisa? O demônio sabia de tudo isso. Ele reconhece a autoridade de Cristo. Ele está consciente de que será condenado por aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele sabe que Cristo veio para vencer, veio para destruir os demônios, veio para lançá-los no abismo, conforme Apocalipse 20 vai descrever para nós. E assim a cena revela, irmãos, a autoridade real de Cristo sendo reivindicada. E revela isso diante de todos os homens ali. Cristo fala com autoridade, vive o que fala e tem autoridade inerente, uma autoridade vinda do Pai. Ele tem autoridade sobre demônios que sabiam que seriam derrotados e que pensaram que aquele era o momento da destruição deles. É interessante perceber que o demônio conhece aquele que está diante dele. O demônio sabe quem está ali. Cristo não é um estranho para o demônio. Ele sabia exatamente quem era Jesus Cristo. E por isso ele declara, bem sei quem és. Não é assim que está aí? Verso 24, confere aí. Bem sei quem és. O Santo de Deus. Veja que o demônio fala a verdade. Não com fim nobre, é claro, mas ele fala a verdade. Cristo é de fato o Santo de Deus, é ou não é? Aquele que não conheceu o pecado, o Deus o fez pecado por nós. O texto de 2 Coríntios 5, 21 fala de Cristo como aquele que não conheceu o pecado, que ele é santo, assim como o santo é o Senhor Deus, o Filho é santo. Isaías também se depara com Cristo lá atrás, e no capítulo 6 ele ouve, santo, 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 santíssimo. Cristo é o santo de Deus. Ele é 3 vezes santo, ele é santíssimo. Além disso, ele foi santificado, ele foi separado, ele foi ungido para cumprir a sua gloriosa missão de rei. Os demônios sabiam quem era Cristo. Eles possuíam um conhecimento real sobre ele, mas esse conhecimento não os leva a amar o Senhor Jesus Cristo, não os leva a se dobrarem diante do Senhor. Tratava-se aqui de um reconhecimento sem fé, tratava-se aqui de um reconhecimento sem amor por Cristo. E Tiago vai falar para nós que até os demônios creem, não só creem, eles tremem. E nesse sentido, eu temo que eles estejam muito melhores do que muitos crentes, que não tremem diante do Senhor. Há um tremor aqui, descrito lá por Tiago, é verdadeiro. Eles certamente odiavam o Senhor Jesus Cristo. E muitos se levantam hoje, né?
em ministérios que dizem expulsar demônios, mas Cristo nunca se interessou pelo testemunho deles. Nunca. Ele não quis que Satanás falasse a seu respeito. Em Marcos, capítulo 1, verso 25, está escrito: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Não é assim que está? Cala-te e sai desse homem. Essa é a diferença, Vitinho. Há muitos que em nossos dias transformam o púlpito em palco para conversas com demônios. Dão-lhes voz em cultos, dão-lhe voz em programas de televisão, e até permitem que os demônios falem longamente, mas Cristo jamais fez algo parecido. Ele nunca dialogou com Satanás. Ele nunca quis ouvir a voz do demônio. Ele simplesmente ordenou aqui e o demônio obedece. Cristo mostra com isso, irmãos, que ele possui autoridade sobre tudo, inclusive autoridade sobre o reino das trevas. Ele diz: cala-te e sai desse homem, no verso 25. Uma ordem simples. Não há debates, não há conversas, não há meios aqui. Ele dá uma ordem simples, mas uma ordem cheia de autoridade, uma ordem cheia de poder. Não se trata aqui, irmãos, de uma batalha entre iguais, mas da manifestação da autoridade absoluta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os demônios não são todo-poderosos. Cristo é poderoso. Eles não têm autoridade. Cristo tem autoridade. Com uma palavra, Cristo resolve tudo aqui. Aquele homem na sinagoga estava possuído por um demônio. Naquele período, havia muitas manifestações desse tipo. O demônio só pode possuir aquele que não conhece a Jesus Cristo. O homem que se levantou na sinagoga certamente não conhecia Cristo, não sabia que estava diante daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Satanás usou aqui as suas cordas vocais para se manifestar, mas diante da ordem de Cristo, ele é lançado ao chão. A serpente pisando, é a serpente sendo pisada pelo descendente da mulher, Jesus Cristo. O crente não precisa temer. Você, meu irmão, não precisa temer. Nada dessa natureza. Isso jamais acontecerá com um crente verdadeiro. Isso jamais acontecerá com um crente, um verdadeiro cristão. Entre os discípulos, você deve lembrar, o único que foi influenciado por Satanás dessa forma foi Judas, que nunca conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. E é lamentável ver pessoas que dentro da igreja afirmam conhecer o Senhor, mas se mostram não regeneradas. E aí temem e tremem, não diante de Deus, mas diante de Satanás. E a Bíblia é clara, que se o Espírito Santo habita em alguém, Satanás não pode possuir essa pessoa. Isso está escrito em 1 João, capítulo 4, no verso 4, onde se diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está onde? No mundo. João também, 1 João, capítulo 5, verso 18, você encontra lá, o maligno não lhe toca. Aqueles que pertencem a Cristo são selados. Selados pelo Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita, não há espaço para espíritos imundos. Porém, queridos, o ponto que Marcos quer evidenciar nesse episódio é que Cristo tem autoridade. Naquele tempo havia muitas manifestações, mas o foco do texto aqui não é o demônio. O foco do texto é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O foco deste texto é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Rei que exerce domínio sobre todas as coisas. Este é o foco. No entanto, o que se vê por aí são algumas igrejas
com foco bem distante do Evangelho, que é Cristo. Mas preocupados nas manifestações demoníacas. E fazem disso um festival. No entanto, nós não precisamos perder esse tempo, porque há coisas maravilhosas demais sobre um rei para a gente descobrir. E o verso 26 diz o seguinte: então o espírito imundo, agitando-se violentamente e bradando em alta voz, faz o quê? Saiu dele. O espírito obedeceu. O espírito obedeceu. O espírito não pôde resistir à voz de Cristo. Mesmo irado, mesmo agitando-se violentamente, mesmo bradando em alta voz, ele teve que sair. Não há quem resista à autoridade do Rei dos Reis. Quem fala ali, queridos, é o próprio Deus homem. Ele tem autoridade sobre absolutamente tudo. E o resultado foi que todos os que estavam na sinagoga se admiraram. Primeiro com o ensino do Evangelho, apontando para ele mesmo como rei. E agora com a autoridade de Cristo sobre os demônios. Cristo, pelos seus ensinos, despertava admiração em todos. Eles também ficaram grandemente admirados agora com a autoridade que ele tinha sobre os demônios. Veja o verso 27. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina com autoridade? Ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? A admiração aqui toma conta de todos. Todos ficaram admirados com a doutrina, com a autoridade que Cristo pregava, bem como com o seu poder sobre os espíritos malignos. Com certeza, eles nunca haviam se deparado com algo semelhante ao que está acontecendo aqui. Os escribas jamais haviam feito algo parecido e nem podia fazê-lo. Nem podia fazê-lo. Só que Cristo faz. Os espíritos obedecem à voz daquele que é a autoridade absoluta sobre todas as coisas. Irmãos, conhecer a Cristo é o nosso dever. Conhecer a Cristo é o nosso dever. Há muitos que afirmam conhecer a Cristo, mas apenas de um modo intelectual. Nada mais do que isso. E o texto diz que o demônio conhecia Cristo. Ele sabia quem era o Senhor Jesus Cristo. No entanto, é como escreveu um pregador: a mera crença nos fatos e nas doutrinas do cristianismo não salva a alma de ninguém. A mera crença nos fatos e nas doutrinas do cristianismo não salva a alma de ninguém. Essa crença, por si só, não é superior à dos demônios. Que me importa que você saiba grande coisa de teologia, sem conhecer a Cristo de fato, sem que a luz do Evangelho brilhe na sua alma, você pode estar perdido do mesmo jeito. Só que perdido em seus próprios conhecimentos. Apenas isso. Os demônios creem. Os demônios sabem quem é Cristo, o Filho de Deus. Eles também creem que um dia Jesus julgará o mundo e que eles serão lançados em tormentos eternos do inferno. É solene e entristecedor pensar que alguns que se dizem cristãos têm menos fé do que o próprio diabo, do que o próprio demônio. Isso é assustador. Existem pessoas que duvidam da realidade do inferno, da eternidade, da punição. Dúvidas desse tipo só encontram abrigo no coração de homens e mulheres obstinados. Entre os demônios, porém, não há incredulidade. Veja a gravidade, eles creem. E lembrando aqui, Tiago, creem e tremem. E quando foi a última vez que você tremeu diante do Senhor? Meu irmão, nós não podemos ter apenas um conhecimento intelectual acerca de Cristo e das verdades do seu Evangelho. Nós somos chamados a conhecer verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, a experimentar dele, a viver debaixo do seu governo e do seu reinado, sujeitos, submetidos à sua voz, ao seu mando, ao seu comando. Isso pressupõe conhecer
Cristo. É um conhecimento aqui que nasce da alma de homens que experimentaram a grandiosa obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que requer de mim e de ti, almejar, irmãos, desejar a Cristo de modo verdadeiro. Aprendemos ainda mais de Cristo quando ouvimos, quando lemos sobre Ele e quando meditamos sobre Ele. É um dever nosso. É um dever meu, é um dever seu. Se possuímos apenas um conhecimento teórico, não somos diferentes dos demônios. Nada nos diferencia nesse sentido. Nosso conhecimento sobre Cristo deve ser adquirido por meio das verdades gloriosas das Escrituras Sagradas. Isso é fundamental. Mas não podemos permitir que este conhecimento ocupe apenas a nossa mente. Precisamos, de alguma forma, com a ajuda do Espírito Santo, fazer com que isso desça para o nosso coração e tome, Ana Clara, a nossa alma por completo. Um conhecimento intelectual de Cristo servirá apenas para uma maior condenação sua. Está vendo o perigo? Mas quando esse conhecimento desce para o coração, ele encontra ali morada. E assim como o sangue bombeado se espalha por todo o corpo, o conhecimento de Cristo, ele se espalha por toda a nossa vida. Nós somos tomados por Cristo. Somos tomados pelo seu pensamento. Somos tomados pela sua voz firme, forte e vigorosa. Vivemos como quem conhece Cristo, não apenas intelectualmente. Mas veja, o texto também fala da autoridade de Cristo sobre os demônios. Essa realidade espiritual, ela é verdadeira. Muita gente hoje fala de libertação. E o que mais se ouve são homens dizendo expulsar demônios, o que muitas vezes é apenas mentira e teatro. Mas a verdadeira libertação acontece aqui. Acontece aqui na igreja. Acontece quando somos expostos à pregação do Evangelho. A verdadeira libertação acontece quando estamos reunidos como povo do Senhor no dia de domingo, ouvindo a sua palavra. Ouvindo com interesses, ouvindo com intencionalidade, com uma intenção de sermos movidos por ela, transformados pela verdade gloriosa daquele que é o Evangelho Jesus Cristo, o Rei dos Reis, exposto nas pregações fiéis. A verdadeira libertação acontece quando a igreja ouve a pregação do Evangelho de Cristo e por meio da pregação e pela ação do Espírito Santo, que homens e mulheres são arrancados das trevas e jamais permanecem novamente sob os domínios de Satanás. A verdadeira libertação é esta: o anúncio fiel do Evangelho por aqueles chamados para pregar o testemunho que foram alcançados por ele, Jesus Cristo. Quando o eleito de Deus ouve o Evangelho, ele é liberto, ele não é mais possuído. Só que Cristo nos ensina ainda mais aqui, queridos. Cristo, ao ensinar e expulsar o demônio, ele provoca um resultado visível aqui no verso 28. O texto diz: então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Depois de um evento como esse, não poderia ser diferente. Depois da pregação ousada de Cristo, depois de expulsar, de fazer calar o demônio, depois dele expor toda a sua autoridade, a reação não poderia ser diferente. Correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. O Senhor se fez conhecido. A sua fama se espalhou por causa da revelação de quem Ele é, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
E como que essa fama pode ser espalhada hoje? Como que essa fama, a fama desse rei glorioso, pode ser espalhada hoje? De que modo Cristo pode ser revelado aos olhos dos homens hoje? Mais uma vez, irmãos, pela pregação da palavra, pelo anúncio fiel daqueles que foram salvos das trevas e foram transportados para a sua maravilhosa luz. É assim que a pregação do Evangelho se expande. Cristo será conhecido em toda a nossa circunvizinhança quando você testemunhar a respeito dele com palavras e com a vida. Se você deseja que pessoas conheçam a Cristo, que se maravilhem com ele, que sejam libertos das trevas, que pessoas corram para o Salvador, então anuncie Cristo e anuncie somente ele. Esse testemunho é poderoso. Foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que o Senhor te chamou. Foi para isso que o Senhor também te chama. Sejamos, pois, irmãos, servos diligentes na obra do nosso Deus. Quando foi a última vez que você ficou impressionado com a pregação do Evangelho? Não a eloquência do pastor, de um presbítero, de um seminarista, mas com a pregação do Evangelho. Quando foi a última vez que você ficou assombrado porque coisas maravilhosas aconteceram em nosso meio? Não desencapetamento, não a expulsão de demônios, mas a pregação do Evangelho. Se você quer que outros se rendam a Cristo, anuncie o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso bendito Jesus Cristo. E mais, viva uma vida santa diante daquele que é o Rei. Vamos orar? Querido e amado Deus, nosso Rei soberano,